Olá a todos. Meu grupo, composto por Hamilton, Felipe de Souza, eu, Felipe Oliveira e o Luiz Ernesto, vamos agora apresentar um trabalho, né, sobre concretos eco-friendly, da disciplina de Ciência do Concreto, da professora Rudiele. Para iniciar, primeiro é importante, né, falar algumas definições de o que é concreto eco-friendly, sendo que são concretos que possuem estratégias, né, de sustentabilidade. E importante ressaltar também, né, que são concretos mais utilizados, concreto, né, é um material mais utilizado na construção civil. Então, a importância, né, da diminuição do impacto ambiental no concreto, né. Aqui eu coloquei a produção de concreto, né, desde da mineração, de matérias-primas, né, até o uso e o fim do ciclo, né, e a emissão, né, de CO2 em cada fase, né, da produção do concreto. Então, foi determinado, né, algumas estratégias para a Agenda 2030 para a redução de CO2 no concreto. E algumas estratégias são reforçar a cooperação nacional, né, internacional, promover o desenvolvimento de novas normas de cimento, permitindo a incorporação de maiores teores substitutos de clinker, valorizar a recuperação energética de resíduos, né, em atendimento à Política Nacional de Resíduos Sólidos, e influenciando, né, e ajudando na economia circular, compartilhar melhores práticas em nível nacional e internacional para a promoção da eficiência energética na indústria do cimento, promover pesquisas, né, e desenvolvimento de tecnologias emergentes e inovadoras de mitigação de gás de efeito estufa. Então, para algumas estratégias mais focadas, né, para a redução de CO2 equivalente no concreto, seria a utilização de avaliação de ciclo de vida para quantificar os impactos ambientais, substituição de clinker, substituir os agregados, condições de produção, estudo de seleção de fornecedores e melhorar o manejo de resíduos do concreto, melhorando a economia circular. Aqui são algumas pesquisas mostrando a emissão de CO2 para cada constituinte do concreto, a emissão de CO2 para a movimentação, né, da utilização do concreto, desde a extração de matérias-primas até a utilização. Aqui a contribuição da emissão de CO2 para concreto de diferentes resistências, 20 MPa e 40 MPa. Aqui a pesquisa feita com a comparação de emissão de CO2 para concretos no Brasil e internacional são equiparáveis. As principais substituições de clinker são escola de alto forno cinza volante. E as principais substituições de agregados, né, que podemos ressaltar, o uso de resíduos de construção e demolição, tem muitas pesquisas sendo feitas, e medindo a resistência, né, respectivas para esses concretos, e a utilização de outros, como EVA, que é EVA, né, vinílica acetinada, cinzas do bagaço, né, da cana-de-açúcar, e sílica da casca de arroz. O Luiz vai falar sobre, mais especificamente, né, como reduzir os impactos ambientais no concreto. Então, como o Felipe disse, existe uma preocupação hoje de reduzir a quantidade de cimento, já que ele é o mais impactante em relação aos impactos, principalmente de produção de CO2. E com isso, a gente acaba medindo a quantidade de cimento de uma certa forma, de forma simples, em relação à produção de concretos, em metro cúbico de material. Por exemplo, eu tenho tantos quilos de cimento por metro cúbico. Mas, por um lado, essa forma de medição ela acaba sendo muito superficial, sendo necessário medir a eficiência da utilização desse cimento. Por exemplo, eu coloquei dois exemplos bem simples aqui para a gente tentar entender. A mistura A, a mistura B, um utiliza 300 quilos, outro 400 quilos de cimento. Um produz 25 MPa, outro 60. Se for analisar de forma bruta, simples, esse cimento A tem muito menos cimento do que o B. Só que se a gente percebeu em relação à resistência alcançada, esse cimento A, ele utilizou muito mais quilos de cimento para produzir essa resistência para cada MPa do que o cimento B, mostrando que o cimento A é muito menos efetivo na utilização do cimento do que o cimento B. Esse exemplo aqui foi bem simples, mas houveram estudos em relação a essas propriedades. Por exemplo, o da Minelli, em 2010, ele produziu um estudo verificando vários concretos produzidos, tanto no Brasil quanto no nível internacional. Ele verificou que as resistências maiores aqui, 80, 100 MPa, elas vão utilizar muito menos cimento do que as misturas com 20, 40 MPa. Nessas misturas, o cimento é utilizado de forma muito mais efetiva
o teor de ligante, o índice de ligante, índice de aglomerante, é muito menor, mostrando que o cimento é utilizado de forma muito mais efetiva. Então, a gente consegue perceber aqui que o grande problema para as próximas gerações em redução ao cimento em si, se for analisar como material ali, é utilizar o cimento de forma mais efetiva, principalmente aqui, nessa região, em regiões de baixa resistência, porque é onde se concentram as principais construções do nosso dia a dia. Aí que vocês me perguntam, mas Luiz, como é que eu posso melhorar o meu cimento ali, basicamente, simplesmente cimento? Se for analisar em relação ao cimento, as estratégias atuais para melhorar esse material, tá ali em relação a aumento da área superficial do material, tornando ele mais fino, o suficiente para que ele consiga se hidratar de forma completa e não produza materiais anidros dentro dos grãozinhos maiores. Outra forma também seria a alteração do teor de água, utilizando os menores teores de águas possíveis, mas desde que mantenha a mobilidade do material, porque por si só já produz um material mais resistente. E uma outra forma também muito comum na literatura hoje de se observar o melhores produções de melhores efetividade da utilização de cimento é o controle do empacotamento das misturas, onde eu consigo criar materiais muito mais densos, muito mais compactos, em que as interações entre as partículas são muito mais facilitadas. Então o material ele já por si só acaba sendo muito mais resistente. Agora os meninos vão falar as outras estratégias em relação à redução do cimento. Então, outra forma de reduzir a quantidade de CO2 na produção de um concreto, né, no caso seria a redução da quantidade de cimento, mas substituindo parcialmente por outros materiais, né, e podem ser vários materiais, incluindo metacaule, uma argila da China, né, pó de tijolo, pó de pedra, resíduos industriais, por exemplo, cinzas volantes, silicativa, escora de alto forno, também resíduos agrícolas, né, como por exemplo cinza da casca de arroz, cinza de palha de trigo, casca de noz de avelã, cinza de bagaço de cana-de-açúcar, né, vários materiais com comportamento pozolânico, né, que por si só eles não possuem um valor cimentício, né, tem pouco ou nenhum valor cimentício, mas acarretam uma melhor trabalhabilidade, resistência ao ataque do sulfato, craqueamento térmico, resistência final e durabilidade, né, e diminuição da permeabilidade. Então, desses materiais possíveis, né, de substituir o cimento é a cinza da casca de arroz. A gente, inclusive, achou um artigo que fala sobre esse material, né, e fala, né, no caso, que a queima da casca de arroz leva à produção de cinzas que são excretadas em terras abertas como resíduos, estão se tornando cada vez mais um fardo ambiental. Né. Estima-se que cerca de 120 milhões de toneladas de cinza de casca de arroz, Rice Husk Ash, RHA, é produzido anualmente em todo o mundo. Então, no caso, esse artigo fala, né, que a substituição parcial do cimento Portland comum por RHA, cinza casca de arroz, acarreta em melhorias na resistência e durabilidade, redução da absorção capilar de água, diminuição da profundidade, né, e penetração de íon cloreto também. Mas ainda assim, a revisão de literatura que o artigo apresenta aponta que tem uma necessidade de que tenham estudos, né, experimentos adicionais voltados para avaliação real do percentual ideal, perdão, do percentual ideal de substituição, né, e também as desvantagens dessa substituição com a idade, né? Mas ainda assim, os estudos, né, os testes, acarretaram na conclusão de que existe um desempenho ótimo, né, com a substituição de 20% de cimento por RHA. Foi observada que a menor trabalhabilidade, né, dos estudos foi com a substituição de 25%. Foi observada também uma diminuição da permeabilidade, com 15% de substituição, e também o aumento da resistência do concreto, em 38% aos 7 dias e 56% aos 28 dias, no caso, com uma substituição de cimento para cinza da casca de arroz de 25%. Bom, falando um pouco mais sobre os materiais alternativos, eu vou falar um pouco da utilização do PLC mais a borracha em conjunto. Esse estudo e os resultados foram tirados de um artigo que estarão nas referências do nosso trabalho. O PLC ele é obtido pelo subproduto e resíduo da indústria do dendê, através do processo de extração do óleo após as camadas prensadas e as fibras serem queimadas no incinerador. Já a borracha ela tem que ser crivada e peneirada na ordem de 15 a 19 milímetros e com granulação de 0,75 a 4,75, respectivamente. Ambos esses materiais eles serão utilizados como agregados miúdos na nossa mistura de concreto. Já a borracha, ela auxilia na durabilidade e elasticidade da nossa mistura. Entretanto, à medida que vamos aumentando a porcentagem de borracha, a gente tem uma diminuição na resistência à compressão da mistura. Como resultado, a gente pode perceber que houve um aumento na resistência à compressão até um máximo de 12,5% da mistura de PLC mais borracha.
Após essa porcentagem, a resistência à compressão ela passa a diminuir, porque através dessas fotos aqui feitas com microscópio de varredura eletrônica, a gente pode perceber. Por ser um material expansivo, quando em demasiada quantidade na nossa mistura, ele acaba gerando microfissuras, o que acaba reduzindo a resistência à compressão do nosso concreto. Aqui nós temos os resultados do experimento. Esse aqui é o corpo de prova inicial, CT, concreto normal. Aqui temos com adição de PLC e aqui é de borracha. Nós percebemos o que eu já tinha falado, o PLC ele aumenta um pouco a resistência à compressão e a borracha ela acaba diminuindo. Mas quando você junta os dois materiais em um só concreto, você acaba tendo uma mistura melhorada, com maior resistência à compressão por todos os fatores que explicamos anteriormente. Para finalizar, um outro material que a gente pode utilizar para concretos eco-friendly é o lodo de estação de tratamento de água centrifugada. Este não é um material que incide diretamente no consumo de cimento, ele não é utilizado para substituir o cimento, mas a utilização dele reduz a quantidade de cimento utilizado na mistura. Ele dá um aumento no consumo de água da nossa mistura por ser um material muito fino e reduz a resistência à compressão pelo mesmo motivo. 10% desse material em peso por peso é o limitante para a aplicação. Quando você utiliza entre 4 a 8% em relação ao peso seco de areia, ele vai substituir o agregado miúdo, você gera concretos que podem ser utilizados para fins estruturais. Os benefícios desse material incidem diretamente no consumo de material do nosso concreto, reduzindo a porcentagem de agregado miúdo, que seria a nossa areia, agregado graúdo e também o cimento, reduzindo, assim como o PLC mais a borracha, a nossa emissão de gás carbônico. Ele também diminui os impactos ambientais porque ele acaba dando uma destinação final do lodo produzido pelas estações de tratamento de água. Entretanto, ainda não se tem o conhecimento do seu funcionamento a longo prazo. O que isso significa? Que, por enquanto, ele só é utilizado em concretos para fins não estruturais. E esse foi o nosso trabalho sobre concretos eco-friendly.